Olá, está no ar por 360 Entrevista, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Você já sabe, não custa lembrar, o Por 360 Entrevista é uma realização do Grupo Tribuna em parceria com a CBN. Porto 360. Patrocínio. Esta semana, o assunto aqui do Porto é o café. E para isso, recebo o Eduardo Heron, que é diretor técnico do C Café. Eduardo, obrigado pela tua presença. Prazer enorme te ter aqui no nosso programa. Eu agradeço o convite, é sempre muito bom falar do nosso café. Eduardo, eu quando falo de café no Porto de Santos, obrigatoriamente venho me lembrar e recordar, né, dos tempos do início da operação do Porto de Santos. O Porto de Santos sempre foi muito conhecido pela exportação de café. E mais recentemente, eu percebo que a gente vem perdendo essa carga para outros portos. Eu estou errado nessa minha análise, pelo que eu venho acompanhando tecnicamente em documentos que são divulgados, principalmente não só pela tua entidade, mas por outras entidades e órgãos também. O Porto de Santos está perdendo essa carga para outros portos? Maxwell, é uma realidade. Santos alcançou esse ano, no período de janeiro a agosto, o seu menor índice de participação na exportação de café brasileiro. Para. Porto de Santos, o maior porto do hemisfério sul, nós alcançamos o menor índice de exportação de café. Nós alcançamos 67%, que nos últimos 15 anos é o menor indicador para o porto. E mais curioso é que nós não estamos perdendo essa carga para um porto melhor do que o Porto de Santos. Porque o Porto de Santos, em toda a sua infraestrutura, toda a sua estrutura já instalada, é o melhor porto do Brasil. O que nós estamos vendo é que essa fuga de carga é uma alternativa à dificuldade que você tem de consolidação das cargas em Santos. E que dificuldade é essa, né? Por que tamanha dificuldade para consolidar as cargas aqui no nosso porto? Maxwell, começando pelos atrasos. Os atrasos sempre existiram, mas hoje os níveis de atraso dos navios, que decorrem de infraestrutura portuária no Brasil, ele tem levado os portos a ficarem congestionados. Os navios estão demorando muito tempo na barra para poder fazer a carga e descarga. Nós temos hoje armadores omitindo o Porto de Santos justamente pelo congestionamento elevado, e você tem o reflexo em toda a cadeia. Você tem os pátios dos terminais que estão cheios, impedidos de receber novas cargas, e a carga de café vem do interior. Então, o nosso processo hoje é retirada do vazio para depositar. Quando eu vou depositar o container cheio, eu não tenho espaço no terminal. Então, é um reflexo da infraestrutura no Brasil que afeta o Porto de Santos e impede que as cargas se consolidem aqui no Porto Santista. Então, vamos dividir essa questão que você está colocando agora, porque, na verdade, preocupa bastante. Primeiro, é o tempo que um navio aguarda na barra para conseguir atracação no Porto de Santos. De alguma maneira, como isso pode ser resolvido? Depois eu vou colocar a segunda colocação, mas vamos focar nessa prioritariamente. Olha, em nossa avaliação, é mais importante você primeiro ter uma informação acurada. A gente sempre tem pontuado nos debates que todos os navios têm transponders. Portanto, se você quiser saber exatamente a posição de um navio no oceano, você vai conseguir identificar a partir da sua localização do transponder. O que nós notamos, Maxwell, é que não há uma informação acurada, né? De todos os diálogos que nós mantemos aqui continuamente em Santos, o que a gente percebe é que o terminal sabe que vai atrasar, o armador sabe que vai atrasar, só que o usuário de carga não sabe que o navio vai atrasar. Então, a partir do momento que você lança um deadline de carga, eu, usuário de carga, tenho que retirar meu container vazio, fazer o processo de estufagem e devolver. Então, o que nós notamos é que há uma falta de informação acurada para que o usuário tenha um planejamento logístico adequado da sua estufagem de carga e devolução. Quem é o responsável por essa informação? A gente fala tanto de dado, né? A gente está num mundo estritamente moderno. Eu percebo discurso não só do Ministério de Portos, mas da Autoridade Portuária, falando de inteligência artificial. E aí a gente vai ao encontro de um problema, ou de encontro, né? Eu vou ser um pouco mais incisivo, né? Não é ao encontro, é de encontro, porque é como se fosse uma colisão de um problema como esse.
De quem é essa responsabilidade por este fato que você está ponderando agora? Começando pelo ETA dos navios. Todos nós sabemos que o ETA é uma... Estimated time to arrive. Exato. Ou seja, o tempo previsto que ele vai chegar. É uma estimativa. Nós temos a consciência de que não há uma precisão. Mas o que nós estamos vendo é que a relativização do ETA diante de tanta tecnologia que nós temos disponíveis se torna uma narrativa para justificar o injustificável. Né? Repito, todos sabem que o navio vai atrasar. O usuário de carga, por que não sabe? Se nós temos hoje os sistemas modernos e sofisticados nos terminais, os próprios armadores, a pergunta é qual é a dificuldade que nós temos de ter acesso a essa informação? Porque os prejuízos acumulam mês a mês. Claro. Hoje nós temos aqui só o setor café, nos últimos 3 meses, nós tivemos que arcar com despesas de pré-stack, armazenagem adicional e detations na ordem de 17 milhões e meio de reais. Uau, 17 milhões e meio de reais. Isso é um prejuízo, porque isso não está previsto na operação. Quando nós chegamos com a carga em Santos, essa carga não entrando no terminal, tenho que buscar um pré-stacking, automaticamente tenho a questão do detation que tenho que pagar. E isso que é o grande problema, porque na ausência da informação acurada, porque ela existe, a informação ela existe, eu estou pagando uma conta elevada, e quando a gente leva isso para os outros setores, nós dialogamos muito com o pessoal do algodão, com o pessoal da carne, de madeira e celulose, todos eles têm os mesmos desafios e os mesmos prejuízos. Quando a gente tem um navio, obviamente que você tem uma linha desse navio, né? Esse navio ele passa pelo porto de Santos, Paranaguá, Suape e vai para o porto de Roterdã, por exemplo, né? Então existe uma linha específica de navegação dessas grandes companhias que fazem esse trajeto, assim como é nos aviões, né? Você tem um avião que faz Guarulhos, Amsterdã, China, ou o que quer que seja. O que você está pontuando é o custo operacional que você tem no Porto de Santos faz com que a carga, o café, venha procurar o Porto de Paranaguá, né? Porque ele está dentro desta linha de navegação daquele navio, em detrimento do Porto de Santos. É isso, Eduardo? Olha, Maxwell, vamos lá. Hoje, 75% do café brasileiro é produzido em apenas 2 únicos estados. 50% em Minas e 25% no estado do Espírito Santo. O estado do Espírito Santo, todos nós sabemos que não tem lá também uma dificuldade de porto. Eu costumo dizer que lá não tem o porto, mas tem lá o porto. E se nós olharmos o que aconteceu no Espírito Santo, o segundo maior estado produtor, nós tivemos 5,4 milhões de sacas que iniciaram o trânsito aduaneiro no Porto de Vitória e que essa carga ela se consolidou como embarque no Porto do Rio de Janeiro. Olha só. Então nós tivemos um crescimento, comparando janeiro a agosto desse ano, o Rio e Santos. Rio absorveu 87% da carga vinda do Espírito Santo, enquanto Santos foi 29%. Então a gente tem hoje essa dificuldade aqui no Sudeste. E é bom lembrar que, segundo o último relatório do semestral da ANTAQ, as cargas containerizadas cresceram esse ano, comparado com o período anterior, 22%. Então não é café que está crescendo, é café, algodão. Esse ano nos tornamos o maior exportador de algodão. Sim. Nós temos também açúcar, que cresceu bastante, parte do açúcar é embarcado em container, e são cargas que competem pelo mesmo espaço, pelo mesmo equipamento, pela mesma estrutura, e aí a gente percebe essa tentativa de outros portos. Paranaguá, para café, a gente percebe que ainda não é um grande movimento, porque nós estamos bem... A menção do Paranaguá como um exemplo, né? Obviamente, para que as pessoas que estejam nos ouvindo entendam essa diferenciação em relação a uma localidade ou outra. Mas quando você faz essa colocação, eu, francamente falando, acabo ficando até chocado, né? Porque nós temos aqui hoje, né, o título, o rótulo de maior do Hemisfério Sul, e eu até coloco que é o maior dos menores, porque perdemos o título de maior porto da América Latina, e nós temos uma demanda represada significativa. E mais recentemente eu vi e ouvi, né, e li a respeito de cargas que também estão embarcando pelo Porto de São Sebastião. Na tua percepção, o que está acontecendo com esse nosso arranjo logístico nacional, aqui dentro do território nacional? Outros portos, eles estão dando conta do recado, uma vez que a demanda de carga aumentou, ou, na verdade, o Porto de Santos não se preparou
para o aumento dessa demanda de cargas que a gente está tendo hoje nos dias atuais? Bom, nós temos vários fatores. O primeiro que houve o aumento da exportação. O café brasileiro, por exemplo, esse ano, janeiro, agosto, tem um crescimento de quase 40%. Então, foi algo não previsto por fatores de mercado. Nós tivemos crise climática no Vietnã, que é o segundo maior produtor mundial de café, e o preço do café disparou e, consequentemente, o Brasil, mais uma vez, aí se mostrando como o principal protagonista no abastecimento global de café. Então, esse é um cenário. O outro ponto é que, somado ao crescimento do café, você também teve as outras cargas que cresceram sob o mesmo espaço. Claro, os grãos, por exemplo. Grãos. O que nós percebemos? Nós temos hoje um cenário, como você citou, de São Sebastião. Nós tivemos agora em setembro, Maxwell, 2 embarques de breakbook. Um em São Sebastião e o outro no Porto em Aracruz, Porto Céu. Nós já temos a ciência de ter mais um embarque previsto para Porto Céu e um outro que está sendo negociado em Porto do Açu. Na nossa avaliação, esse é mais um indicador de que a infraestrutura no Brasil ela é deficiente. Nós estamos voltando a um processo de embarque de 60 anos atrás, em função de não ter a condição adequada nos portos para a carga containerizada. É uma alternativa. O mundo hoje depende do café brasileiro, né? A cada 3 xícaras de café consumida no mundo, uma é do Brasil, e o maior produtor de café ter essa dificuldade de consolidar as cargas de sua exportação leva os próprios importadores e exportadores a buscarem outras alternativas, mesmo que não sejam as melhores. Eu vejo um debate, né, sem fim, onde uns dizem que o porto tem capacidade, outros dizem que o porto não tem capacidade. E aí, quando a gente ouve a carga, que na verdade é o cliente do porto, né, a carga diz, não tem capacidade. Eu aprendi que terminais de containers, né, em viagens internacionais, conhecendo grandes portos espalhados pelo mundo, operam com a sua capacidade total girando em torno de 75%, ou seja, mais do que 75% da sua capacidade estática, né? Se um terminal pode armazenar ou tem possibilidade de armazenamento de 100 containers, ele tem que ir até 75. Acima de 75, o número de movimentos que você faz começa a dar prejuízo. E eu vejo terminais aqui no Porto trabalhando acima de 75, muitas vezes acima de 100% até, né? Para que eles possam operar. E aí vai o meu questionamento direto para quem é a carga, o cliente do Porto de Santos. Falta capacidade no Porto? A sua pergunta é muito pertinente e eu vou responder porque são indagações que chegam à nossa instituição todos os dias. Nós temos de lado um público que diz que não tem capacidade e tem outro que diz que tem. O Secafé hoje tem partido de uma premissa de olhar o que está acontecendo no café. Então, respondendo a sua pergunta, eu tive até o mês de agosto 1,8 milhões de sacas que não foram embarcadas, 63% desses embarques aqui em Santos não consolidaram. Nós falamos aqui em Santos de 3,6 mil containers. Nós tivemos 17 milhões de acumulado, então, embarques de breakbook. Então, todos esses indicadores que nós temos para café, Maxwell, nos realmente faz acreditar que falta capacidade. Falta capacidade de berço, falta capacidade de pátio, falta capacidade para grandes embarcações. É um complexo de elementos necessários para que você tenha uma infraestrutura adequada. O café vem utilizando desse modelo do breakbook mais recentemente, me corrija se eu estiver errado. O que levou o café à utilização do breakbook em detrimento do container? Nós tivemos no período da pandemia, nós tivemos 8 embarques de breakbook. Naquela ocasião nós tínhamos uma pandemia, tínhamos um cenário logístico global totalmente atípico. Nós tínhamos uma costa oeste americana totalmente congestionada, com represas de containers. Você tinha um cenário bem caótico. Hoje nós não temos a pandemia. Nós temos outros elementos, sim. Nós temos aquele problema no Mar Vermelho dos Houthis, sim. Que isso impactou o fluxo das rotas, principalmente para a Ásia. Nós temos outras variáveis. Temos o Panamá, que também tivemos problema com seca. Hoje são outras variáveis e algumas delas climáticas. O que a gente percebe é que esse cenário que nós temos, e tende a haver novas variáveis daqui por diante, principalmente as climáticas, a sensação que nós temos é que nós não estamos preparados para esse novo desafio. Então,
Nós temos aqui, por exemplo, uma avaliação sobre as secas dos rios Pantanal e Amazonas. Boa parte da carga do Centro-Oeste saía pelo Arco Norte. Com a dificuldade de você hoje fazer esses embarques do Centro-Oeste chegar até o Arco Norte em decorrência dessas secas, é natural que essas cargas tendem a migrar, seja por via rodoviária ou ferroviária, para os outros portos, incluindo o Santos. Podemos ver mais embarques de breakbulk, podemos ver mais gargalos em função de todo esse volume que não tem para onde escoar e vai acabar procurando os portos do Sudeste para tentar consolidar também as suas cargas. O presidente da autoridade portuária afirma que o Porto de Santos tem capacidade para movimentação. Você concorda com essa informação, Eduardo? Como é que você faz essa avaliação oficial, vindo por parte da própria autoridade portuária? Olha, Max, essa é a pergunta que eu faço para todos que dizem que temos capacidade. Se nós temos capacidade, nós precisamos realmente que alguém nos explique a razão pela qual o Porto de Santos não consegue alcançar a consolidação de carga adequada. Alguém poderia explicar por que 63% de pouco mais de 1,2 milhões de sacas não foram consolidadas em Santos? Então, nós temos avaliado todas essas discussões, essas narrativas, a partir do número do café. Então, é compreensível, acho que é de se exaltar que os investimentos estão sendo feitos, né? Há pouco tempo eu ouvi uma expressão muito curiosa que a taxa de crescimento do agro cresce por meio do elevador e que os investimentos em infraestrutura por escada. E é exatamente esse o cenário que nós temos. A carga hoje está pagando uma conta enorme por uma narrativa que ora tem espaço, ora não tem espaço. Para nós, do café, olhando os nossos números, falta espaço, falta capacidade de berço, capacidade de pátio, para que as nossas cargas fujam desses custos de pré-stack e detations que estão realmente caríssimos para o comércio exportador de café. A gente pode afirmar que o Porto de Santos fez a escolha de operar majoritariamente o commodities? É a primeira pergunta que eu tenho a te fazer, uma vez que a gente acompanha o anúncio de recordes e recordes atrás de movimentação, né? O Porto de Santos rotineiramente batendo recordes de movimentação. E quando a gente faz essa avaliação e olhando para a escolha, a gente pode dizer que o Porto de Santos escolheu alguns commodities em detrimento de outros, ou seja, o milho, a soja, o farelo, eles estão com mais prioridade do que o café, porque eu não tenho visto essas outras empresas reclamarem, né? O que está acontecendo? Porque eu vejo de um lado um tipo de carga celebrando e de outro lado, como é o café, o container, né, que é uma carga extremamente importante economicamente para a nossa região, sofrendo inúmeros custos, como você acabou de pontuar. O que efetivamente está acontecendo, Eduardo? Max, temos a mesma impressão. Há uma expectativa de que a carga containerizada ela não está sendo contemplada nos debates da logística, da infraestrutura portuária. Nós temos que olhar hoje a taxa de crescimento hoje da movimentação de container no mundo, carga containerizada, são em 2 dígitos. O agronegócio cresce em 2 dígitos. Nós temos que ter uma capacidade hoje do porto para as cargas containerizadas. Então, um dos trabalhos que nós temos feito junto, em parceria com a LOX, a startup de logística, que teve há pouco tempo aqui no Porto 360. Uma entrevista fantástica, por sinal. É exatamente colocar luz ao problema. Se nós não promovermos o debate, o diálogo, porque essa é a premissa, é a admissão do desafio e a promoção do debate. Então, nós, com a parceria com a LOX, nós começamos a indicar atrasos, o número de atrasos, o tempo de gate aberto no terminal, 51% no Porto de Santos. Ninguém consegue hoje cumprir um gate de menos de 48 horas com carga a 350 a 400 quilômetros, sendo que o container tem todo um preparo de estufagem, de implementação de craft, tem todo para não perder a qualidade. Claro. Então, o que nós percebemos é que há uma ausência do debate da carga containerizada na infraestrutura portuária. A gente pode afirmar que a gente, como setor, se comunica mal? Nos comunicamos. Esse, Max, tem sido o trabalho que o Secafé está fazendo. Nós nos orgulhamos, como setor cafeeiro, como agronegócio, dos recordes que nós quebramos, não somente do nosso setor, mas também pelos portos
que de certa maneira estão fazendo esforços para consolidar a carga. Mas o que a gente deixa de apurar é qual está sendo o prejuízo para que essas cargas sejam consolidadas. E esse é o ponto que no Secafé está trabalhando. Estamos tendo volumes maiores, temos demanda, mas a gente está tendo um prejuízo enorme para consolidar essas cargas. Vou te pedir um favor, esses dados, compartilha comigo. Eu quero muito ter acesso a esses dados para que a gente possa dar luz a eles e, claro, contribuir para o desenvolvimento não só da infraestrutura, mas da operação portuária no Porto de Santos. Como eu sempre o digo, né? Temos que voltar a ser o maior da América Latina e não comemorar que somos o maior dos menores. Para finalizar, a gente vai para Brasília, né? Fazer um evento em Brasília com uma série de stakeholders e executivos do nosso setor. E aí nós vamos discutir prioritariamente ou majoritariamente a questão do arcabouço legal, né? Que hoje é algo que realmente a gente precisa enfrentar e debater também dentro do nosso setor. E toda vez quando a gente fala na questão legal, né, existe o pilar da instabilidade jurídica. E hoje eu construí, ou pelo menos tenho colocado outros 2 pilares que são importantes aí nesse mix desse arcabouço legal. Um que é a tecnologia, porque ela é disruptiva. Então você cria uma lei hoje que amanhã inventaram um aplicativo que não é aderente àquela legislação e que aí cria-se uma competitividade muitas vezes não sadia, mas muito mais pela ideação e pela condição tecnológica do que efetivamente algo que não seja lícito, né? Então a tecnologia ela é disruptiva e vem proporcionando isso. E o segundo são as condições climáticas, né? Então a gente tem hoje regulação nos portos que obrigatoriamente passam por situações que antes nós não o tínhamos. Como é que você está avaliando esse momento de debate num evento tão importante como esse e como é que você está se preparando, né? Porque o debate lá vai ser de altíssimo nível. Max, o primeiro que é sempre bom exaltar o trabalho que vocês, o Grupo Tribuna está fazendo, é importante esse debate, ele é necessário porque o que nós vemos que o Brasil, em termos do que tange ao aspecto logístico, ele está atrasado em todos os seus aspectos, rodovias, ferrovias, os modais, infraestrutura, é necessário. Somado a isso, a modernização da regulação, dos aspectos legais para trazer segurança jurídica, isso é de suma importância, porque nós temos um setor que carece de investimento, mas também carece de segurança jurídica. As cargas hoje elas crescem e tenderão a crescer, nessa nossa expectativa, mas nós temos que ter segurança nas operações. Então, esse debate que nós estamos vendo pelo Grupo Tribuna é super importante, porque nós queremos continuar produzindo, exportando, o mundo anseia pelos nossos produtos, temos qualidade, temos sustentabilidade dos nossos produtos, e o mundo anseia por isso, mas nós temos que ter uma discussão madura, uma discussão inteligente, estratégica. Com conteúdo. Com conteúdo, e principalmente sobre o que você falou sobre o aspecto tecnológico. Nós temos que rever o nosso mindset e olhar para a tecnologia não como a solução, mas como parte dessa solução para que todo esse contexto regulatório, infraestrutura e tecnologia estejam harmonizados e ajudando no comércio exterior brasileiro. É como eu sempre digo, Eduardo, nós não podemos ter um mundo digital com cabeças analógicas. Dificilmente a gente consegue avançar. Eduardo Heron, diretor técnico do Secafé, obrigado pela tua presença aqui junto com a gente. Espero que você volte depois do evento para que a gente sempre possa trazer informações para essa audiência tão qualificada que a gente tem. Muito obrigado. Muito obrigado, Maxwell. Eu vou ficando por aqui, como você bem sabe, sempre movimentando muito mais do que informação. Forte abraço. Até semana que vem. Porto 360. Patrocínio